Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviam. Amém. Temos uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças mais essa manhã, pela bênção que é poder estar reunidos em torno da tua palavra mais uma vez, para estudar, considerar a vida do Senhor Jesus. E como já foi orado aqui, pedimos mesmo que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, para que possamos estar aprendendo de Ti, que possamos estar vendo o Senhor Jesus, esse nosso maravilhoso sumo sacerdote, que nós possamos estar sendo atraídos a Ele, a trono da graça, para alcançarmos misericórdia e acharmos graça em tempo oportuno, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre o caminho no coração de cada um aqui nessa manhã e que possamos ser mesmo edificados, transformados pelo Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos agora de fato, é a última etapa antes do Senhor Jesus começar seu ministério público. Na última reunião que nós consideramos aqui o Evangelho de Mateus, a gente viu Jesus sendo batizado e a frase final do capítulo 3, que foi até o ponto que a gente se deteve um pouco mais, foi justamente a declaração vinda dos céus, do Pai falando para o Filho: Esse é meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer, em quem eu me agrado. E essa é uma frase que definia quem o Senhor Jesus era, e a continuidade do texto aqui nessa tentação vai estar diretamente relacionado com essa frase. O Senhor falou: olha, você é o meu Filho amado. E Satanás vai tentar Jesus justamente, não questionando se Jesus é o Filho de Deus em si, mas muito mais nas implicações. Se você é Filho de Deus, como é que você vai se relacionar com esse monte de coisa aqui? E aí a gente vê que, mais uma vez, a palavra de Deus ela é muito rica e tem muitos paralelos, tem muitas relações. Quando Jesus vai ao deserto para ser tentado, 40 dias pelo diabo, depois de 40 dias ele é tentado, mas o relato de Mateus fala que ele foi tentado ao longo desse período, a gente não tem como deixar de lembrar do povo no deserto, que é o povo ficou 40 anos no deserto, sendo provado pelo Senhor, e fracassou miseravelmente antes de entrar na terra prometida. E Jesus ele vai ser aprovado com todo louvor. E vai lembrar também Adão e Eva, que foram tentados no paraíso, num jardim, com tudo de bom e de melhor, com aquela fartura, com aquela abundância, e também caem no pecado. E o Senhor Jesus, num deserto, com escassez de tudo, é aprovado de uma forma maravilhosa. Como a gente já falou nas outras reuniões, Jesus, ele, além de ser o nosso Messias, o mediador e tudo mais, ele é também o verdadeiro Israel.
O Senhor Jesus ele vai representar o relacionamento filial com Deus de uma forma perfeita que o Senhor desejava que Israel representasse e Israel não foi. E outro ponto que eu acho muito interessante da gente considerar, que eu acho que eu não tinha parado para pensar sobre isso antes de estar estudando essa passagem para trazer aqui para os irmãos. Como é que a gente tem esse relato aqui? Porque se a gente observar o relato dos evangelhos, a maior parte deles são coisas que os discípulos vivenciaram. Eles estavam lá com Jesus, viram os milagres, ouviram os ensinos e trazem ali o seu relato. Só que isso aqui foi Jesus com Satanás, sozinho no deserto. Então, se esse relato chegou a gente até hoje, é porque Jesus compartilhou isso com os discípulos. Então, Jesus achou importante que essa experiência que ele teve fosse conhecida dos discípulos e, por sua vez, o Espírito Santo achou por bem registrar isso para nosso ensino. Então, se for uma experiência particular de Jesus, que ele quis repartir com os discípulos e veio passar para os dias de hoje, tem um peso enorme. Tem uma importância muito grande e a gente deve estar considerando com muito carinho, com muito cuidado, porque isso aqui está registrado. E a gente vai ver também que são tentações que vão tocar em todas as áreas da vida. Tem irmãos, inclusive, que fazem paralelo disso aqui com aquele texto de 1 João, que fala que tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E Jesus teria sido tentado nessas três coisas e vitorioso nelas todas. E tem ainda um outro detalhe que eu acho interessante, que tem uma progressão aqui, porque o termo no grego que fala aqui que Jesus foi levado pelo Espírito, esse levado, tem alguns irmãos que entendem que um significado possível desse levado é levado para um plano superior. Então a gente vai ver que as tentações de Jesus têm uma progressão da tentação em si, e inclusive um aspecto de altura. Jesus ele sai do Rio Jordão para o deserto, um lugar um pouco mais elevado. Depois o adversário leva ele para o pináculo do templo e depois para um alto monte. E o Senhor Jesus, vitorioso em todos os aspectos. E além disso também eu acho que é interessante a gente observar o seguinte: a chave para a gente entender essa passagem vai estar em Deuteronômio. O irmão Júlio ainda não chegou nessa parte, mas todas as citações que o Senhor Jesus faz para responder o adversário estão todas em Deuteronômio, no capítulo 6 e no capítulo 8, que é justamente, como o irmão tem trazido para a gente, os discursos finais de Moisés antes do povo entrar na Terra Prometida, tratando em especial dos 40 anos que o povo ficou no deserto. E o texto de Deuteronômio 8, até queria abrir com os irmãos já de uma vez para a gente ler. Deuteronômio 8, o versículo 5 fala assim: portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Então aqueles 40 anos no deserto, o próprio Senhor fala: olha, foi um período de disciplina, de ensino para vocês, que não aprenderam quase nada e fracassaram sem parar. E aí o Senhor Jesus, ele colocado sob esse aspecto da tentação, da provação, ele passa com nota 10. Ele passa perfeitamente. E aqui é interessante a gente ver, irmãos, porque há uma dualidade em relação à figura de Satanás, que fica, acho que muito claro nesse texto aqui também. Satanás, ele odeia o povo de Deus, ele se opõe ao Senhor, ele faz de tudo para querer nos derrubar, mas ao mesmo tempo tudo que ele faz, ele não consegue escapar da soberania de Deus. Ele não consegue escapar do governo do Senhor. Então até quando ele tenta, até quando ele lança os seus ardis, ele está sujeito à palavra final do próprio Deus, ao governo último de Deus. Então até aqui, não sei se os irmãos lembram disso, mas o termo tentação e provação no grego é o mesmo. E o contexto que vai te orientar, a tradução melhor aqui é tentação, é provação. Então, se por um lado Satanás está tentando Jesus, querendo fazê-lo cair, querendo fazer com que ele peque, por outro, o Espírito que levou Jesus ali para ser tentado, e do ponto de vista do Espírito, isso é uma aprovação. Não é uma tentação, mas é uma aprovação. E algo foi importante para o crescimento de Jesus, porque a gente sabe que Jesus, 100% homem, 100% Deus, perfeito,
Mas Jesus, ele se desenvolveu, ele cresceu, ele amadureceu durante a sua vida aqui na Terra como homem. E esse aqui vai ser um ponto chave, porque vai ser justamente o momento definitivo antes de começar o seu ministério público. A partir dessa aprovação que ele vai ter nessas tentações, ele tem aquele selo, ele já tinha o selo de é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esses 30 anos que ele viveu foi em perfeição, em sujeição ao Pai, em deleite ao Pai, mas agora ele é provado em muitas áreas de uma forma muito forte e não cede à tentação. Ele permanece fiel a Deus. Então ele ganha mais esse selo de aprovação e a partir de agora ele vai poder começar o seu ministério público. E aí, irmãos, com base nisso, as tentações que Jesus passa são tentações que a gente passa também. E faz a gente pensar muito sobre o que significa ser filho de Deus. Quais são as implicações disso? Então, assim, a gente passando já para a primeira tentação, bem normal, e depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, buscando a face do Pai, em comunhão com o Pai, ele teve fome. Ele era um ser humano normal. Irmãos, a gente às vezes o almoço atrasa, a gente já fica meio irritado, já fica meio de mau humor, assim, tô com fome. Depois de 40 dias e 40 noites, irmão, é uma coisa absurda. Acho que é algo que nenhum de nós aqui experimentou. Tem irmãos que têm feito jejuns prolongados, que têm essa experiência de fazer 40 dias de jejum, mas são muito poucos. E é normal que você tenha fome. E aí Satanás vem então com a primeira pergunta. Mas se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E está tocando então na necessidade básica, no alimento, que a gente precisa para sobreviver, qualquer um. O Senhor Jesus, como homem, precisava de alimento para sobreviver, como qualquer um de nós. O fato dele ser Deus não fazia com que ele se tornasse etéreo, uma coisa assim fantasmagórica que não precisava comer e beber. Ele precisava. Então ele fala o seguinte: olha, você é filho de Deus, isso não está abaixo da sua dignidade como filho de Deus passar fome. E você então, se é filho de Deus, você não tem autoridade do próprio Deus, você não tem poder. Olha esse deserto que está cheio de pedra. Por que você não transforma essa pedra em pão? Então está apelando para o instinto de sobrevivência mais básico do ser humano, que é o pão. Meditando nessa passagem, eu fiquei pensando, como que a gente vê que o ser humano ele tem uma insegurança muito grande em relação à questão da comida e uma dependência disso. Eu lembrei de quando o Senhor Jesus ele faz a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e a palavra fala que ele alimenta 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças que estavam lá. Então imagina a multidão que era, só de homens 5.000. E quando Jesus ele vai e passa de barco para o dia seguinte para uma outra cidade, tem uma multidão gigantesca aguardando ele, por causa do pão. Milhares de pessoas. Porque Jesus supriu a necessidade do pão. E aí a gente até vai ver em João 6, que Jesus tem aquele discurso: olha, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês encheram a barriga de pão físico. Mas eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que verdadeiramente alimenta. E o pessoal não gosta desse discurso. E aí você vê que, assim, milhares de pessoas atrás de Jesus porque ele multiplicou o pão uma vez. Mas quando a gente vai para o Pentecostes, aqueles que ficaram fiéis ao Senhor depois da morte, ressurreição e tal, lembra quantos estão no Pentecostes? Quando estão lá, os discípulos reunidos? São 120. Cadê aqueles muitos milhares que seguiram Jesus, que viram os milagres, que ouviram os ensinos, que comeram o pão multiplicado, os peixinhos multiplicados? Cadê aquela galera toda? Porque tem muita gente que busca o Senhor para atender suas necessidades básicas e imediatas. E se o Senhor não atender a sua necessidade imediata básica, não quero saber do Senhor. Eu quero alguém que me dê pão. Se me der pão, se encher minha barriga, eu estou seguindo. E aí o Senhor Jesus aqui, de uma forma bem simples, bem direta, ele vai mostrar: a vida é muito mais do que pão. É muito mais do que o sustento físico. Embora seja importante, sim, tem o seu lugar. Jesus vai fazer uma citação simples, básica, direta, lá de Deuteronômio. Aí queria até abrir com os irmãos. Esse texto é Deuteronômio 8, um pouquinho antes do versículo que a gente leu. A gente leu o 5, isso está no 3. Mas eu queria ler com os irmãos a partir do 2, porque eu acho que dá um pouquinho mais de luz sobre essa questão.
Deuteronômio 8, versículo 2. Lembrem-se de todo o caminho, isso é Moisés falando com o povo, né? Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Jesus dá uma citação direta, básica, mas no contexto a gente vê claramente Moisés falando qual foi o propósito. O Senhor deixou que você passasse fome, para que você tivesse necessidade, para provar você, ver o que estava no seu coração. E o que estava no coração do povo, irmãos? A gente vê, se a gente voltar lá para Êxodo, a situação lá. O coração do povo estava na barriga mesmo. Não estava focado no Senhor. E aí o Senhor fez 10 pragas no Egito, coisas tremendas, que nunca teve antes e daquele jeito nunca teve depois. O Senhor estava guiando o povo de uma maneira maravilhosa. O Senhor tinha aberto o mar vermelho para o povo passar, destruiu o exército de Faraó. E qual que é a reação do povo? Desconfiar do Senhor. O Senhor trouxe a gente no deserto para morrer de fome. No Egito a gente tinha bastante comida. E agora, como é que vai ser? Como é que o Senhor vai alimentar essa multidão no deserto? E aí ele mostrou, olha, eu quis provar o que estava no coração de vocês e mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. E aí, irmãos, a gente vê a provisão do Senhor ali no deserto. E está em jogo o caráter do Senhor, a visão que você tem de quem é Deus. Então Deus vai fazer 10 pragas lá no Egito, vai abrir o mar vermelho, vai prometer que vai levar o povo para uma terra que manda leite e mel, aí vai chegar no deserto, e agora comida, não tinha pensado nessa parte. Vai morrer o povo, não pensei. Olha a visão que eles tinham do Senhor. Olha a desconfiança. E como que a gente não faz isso com o Senhor também, tantas vezes? Tantas experiências, tantas provisões, tantas respostas de oração, tantas coisas maravilhosas. Aí quando a gente se depara com uma necessidade, agora o Senhor vai me deixar na mão. O Senhor fez aquilo tudo tantas vezes, mas agora vai faltar. E irmãos, quando toca na barriga, quando toca em alguns desejos que a gente tem, a gente vira bicho. A gente esquece tudo que foi feito antes e foca naquela necessidade imediata, porque a barriga está doendo, o estômago está roncando, o almoço está atrasado. E o Senhor Jesus está ali tranquilo. O pão é importante? É. Por isso que é nem só de pão. O pão é importante, faz parte. Mas nem só de pão. Tem algo mais importante do que a nutrição física. É a nutrição espiritual. Mais importante do que eu ter minha barriga cheia agora é eu estar cheio do Senhor. É eu estar com meu coração em paz, com meu coração firmado nele, me deleitando nele, porque eu sei o Deus em quem eu sirvo, em quem eu confio, de quem eu sou filho, e ele sabe a minha necessidade de pão. Então no tempo dele ele vai prover o pão, ainda que durante um tempinho eu possa passar fome. Mas eu sei que mais importante do que estar com a barriga cheia é estar com o coração firme nele. Então Jesus está mostrando isso. Estou com fome? Estou com fome. Normal. Poderia transformar essa pedra em pão? Sim. Só que eu sirvo a Deus. Não é tanto Deus que me serve. Eu quero estar em sujeição ao Pai. Se não aprove ao Pai me dar o alimento agora, é porque não é a hora de eu estar com alimento agora. E isso me basta. Eu confio no Pai. Então Jesus não usa os poderes dele para se satisfazer. A gente vê o coração do Senhor Jesus, né, que ele falava, olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida, o que me sustenta, o que me alimenta, é fazer a vontade do Pai. Eu me deleito no Pai. O Pai se deleitava nele e ele se deleitava no Pai. Então ele tem essa confiança, essa tranquilidade. Olha, nem só de pão viverá o homem. Poderia transformar? Poderia. Mas não é propósito do Pai, então eu não vou fazer. Eu vou me sujeitar a ele até que venha o tempo dele. Irmãos, de uma forma muito humana, muito clara, eu vejo isso aqui, eu lembrei de Esaú. Quando Esaú, ele vai caçar, ele volta para casa com muita fome, e Jacó tinha feito um prato de lentilha lá, um guisado. E aí ele chega, tá aquele cheirinho gostoso, aquela comida fresquinha, quentinha,
E ele chega lá para Jacó e fala: olha, me dá essa comida que eu estou morrendo. Mas não estava morrendo. Ele fez a caçada, estava cansado, estava querendo encher a barriga. Normal. Estou morrendo, ao desespero, aquela coisa, falta de perspectiva. E aí Jacó: então você me vende a sua primogenitura por esse prato de comida? E a palavra fala, ele, de que me vale essa primogenitura se eu estou desfalecendo aqui agora, diante desse prato de comida? E vendeu a primogenitura para Jacó. Ele não valorizou o que era espiritual. Hebreus vai falar que ele foi profano, que ele tratou uma coisa santa, uma coisa espiritual preciosa como uma coisa comum. Irmãos, quantas vezes a gente não é tentado e quantas vezes a gente não cede de trocar o que é do Senhor por um prato de lentilhas? Eu lembro, irmãos, tem muitos anos isso, mas eu lembro de uma reunião de jovens. Eu estava começando a caminhar com o Senhor, tinha pouco tempo, e o professor de jovens estava comentando de um colega dele, de trabalho, que era casado há muitos anos e havia traído a esposa. E ele usou essa aplicação para exortar esse rapaz, que ele havia trocado um casamento de muitos anos por um prato de lentilha. Por uma coisa que cheirou bem em um momento, ele destruiu um relacionamento de muitos anos que foi construído. Por causa de um apetite carnal, terreno, natural, mas que não devia ser satisfeito daquela forma, daquela maneira. Irmãos, a gente às vezes se vende por muito pouco. A gente tem um desejo, a gente quer um negócio e a gente abre mão do que é espiritual, a gente abre mão do que é do Senhor. E Jesus não. Jesus, ele está lá tranquilo, firme. Olha, o que me importa, o que me nutre não é só o pão físico, mas é o pão espiritual. É ouvir do Pai. Então Satanás não consegue essa vitória sobre o Senhor Jesus. E aí ele vai para um segundo ponto. Então leva ele para Jerusalém, para o pináculo do templo. Os estudiosos não têm certeza o que é exatamente esse pináculo. Tem uns que acham que era uma região do templo, tem outros que acham que era outra. O lugar específico não é tão importante. A gente sabe que é um lugar muito alto. Então Satanás fala assim: beleza, se ele me respondeu com a Bíblia, eu também conheço a Bíblia. E eu vou agora tocar nesse ponto aqui. Então tá, você conhece a Bíblia, a palavra de Deus te sustenta, colocou ele lá no topo, no pináculo. Por que você não se lança daqui para baixo? Que está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Está escrito isso mesmo. Isso é Salmo 91. Jesus conhecia isso muito bem. E Jesus responde: mas também está escrito: não poreis à prova o Senhor seu Deus. E irmãos, aqui também está tocando numa área muito cara da nossa vida, que tem a ver com a nossa percepção da proteção, da confiança de Deus, e o quanto você está vendo isso ou não, você não está vendo. Todas as tentações, na verdade, têm de certa forma a questão da confiança por trás, mas aqui tem um aspecto de você deturpar as escrituras para o proveito próprio. Irmãos, se a gente olhar ao longo da história toda, a maior parte das heresias foram feitas por homens bem intencionados, mas que às vezes priorizaram tanto um texto em detrimento de outros, perderam em vista o todo, e por causa disso acabaram entrando por um caminho muito complicado, muito terrível. Então é importante você conhecer a palavra de Deus como um todo, e você entender o contexto do que é dito. Então, se por um lado isso aqui, que está escrito no Salmo 91, é verdade, tem um outro texto que vai equilibrar isso. É verdade que o Senhor guarda, que manda os anjos? É verdade. Só que você, propositalmente, não deve se colocar em situações de perigo. Você não deve... Deus está me guardando mesmo. Irmãos, eu já vi isso algumas vezes. A pessoa, por exemplo, mete o pé na estrada, dirige acima do limite de velocidade, o Senhor guarda. Eu orei antes de fazer essa viagem. Irmão, você está tentando o Senhor. Você está colocando o Senhor à prova. O cinto de segurança existe por um motivo. Os limites de velocidade existem por um motivo. Ah, você tem esse caminho aqui que é um caminho tranquilo, bem iluminado, você sabe que é bom. Aí você tem esse outro caminho aqui que é 30 segundos mais rápido, mas aí é um beco escuro, que dá assalto pra caramba, um negócio complicadíssimo. Aí você vai lá: o Senhor me guarda, uhul. Irmão, você está colocando o Senhor à prova. Se você tiver que passar ali, amém, o Senhor te guarda, vai. Mas você não vai voluntariamente se colocar na situação de perigo. Porque sabe, em última análise, o que muitas vezes é isso?
É você querer, por isso que Jesus vai responder, não colocarás o Senhor teu Deus à prova, não tentarás o Senhor teu Deus. É você o seguinte, Deus está comigo mesmo? Eu não estou vendo. Está meio abstrato. Eu quero ver se Deus está comigo mesmo. Eu quero colocar Deus à prova. Eu quero uma manifestação visível de que Deus está comigo. A palavra dele não me basta. Eu quero ver algo extraordinário. E aí, irmãos, eu até queria pegar aqui também o Salmo 91 e ver que o próprio contexto, ele é um contexto diferente. Salmo 91, Satanás está citando o versículo 11 e o 12. Mas aí eu queria ler aqui a partir do 9, do Salmo 91. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Irmãos, quem que pode dizer isso mais do que Jesus? Jesus viu isso aqui num nível muito mais elevado que qualquer um de nós. Então, se alguém que se aplicava, era Jesus. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos, o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Percebe que no contexto, a pessoa não está se colocando na situação de risco, que são ataques que vêm e o Senhor guarda ela dos ataques. Não é ela que está se colocando ali. Então Jesus fala, o Pai poderia me guardar, enviar o anjo? Poderia. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou duvidar do amor dele? Por que eu vou questionar o amor dele? Por que eu preciso me lançar e ver o anjo vir e me segurar? Ai, meu Pai me ama mesmo. Ele ouviu agora há pouco a voz aberta do céu, você é o meu filho amado em quem me comprazo. Irmãos, a gente pode ouvir todos os dias essa mesma voz falando conosco através das Escrituras, o Espírito Santo tornando vivo. Você é meu filho amado em quem eu me agrado. A gente não precisa ficar buscando manifestações grandiosas do amor de Deus para saber que Deus está conosco. A gente tem que sempre lembrar para olhar para a cruz. A gente às vezes se sente abandonado pelo Senhor, isso é verdade, isso é uma coisa que faz parte da vida. Você está passando por uma situação de provação, uma dificuldade, você está orando muito por um assunto e a resposta não vem, e às vezes parece que é contrária, e aí você tem um senso, o Senhor me abandonou, o Senhor não está comigo. Só que quando você para e olha para a cruz, por tanto que o Senhor te amou, por tudo que Ele sofreu por você, você pode chegar à seguinte conclusão, olha, eu não sei porque que eu estou passando por isso, não sei porque que o Senhor está me dizendo não nesse momento, mas falta de amor não pode ser, porque Ele me amou a esse ponto. Então Jesus ele tinha confiança no caráter do Pai, de quem era o Pai. Então não preciso me lançar. Tem alguns irmãos que entendem até que tem uma questão que Jesus poderia talvez se lançar do templo, as pessoas veriam que o anjo seguraria ele, aí ele ia ser aclamado pelo milagre. Mas irmão, o texto não está falando nisso. Então assim, isso é uma especulação, é uma coisa que a gente pode imaginar, mas eu acho que está fugindo um pouco da ênfase da passagem. A ênfase da passagem, mas que é a questão mesmo na confiança no amor de Deus. Na questão de você realmente, eu preciso ver essas coisas, eu preciso ter essas provas, eu posso fazer com que Deus me sirva, com que fique à minha disposição, me guardando assim e tal, igual criança pequena, já viu criança pequena que tu tem que colocar protetor na quina das coisas, a criança sai dando cabeçada na quina do móvel, coisa assim? A gente não precisa viver assim. Se tiver uma situação assim, o Senhor guarda, mas a gente não se lança de propósito nisso. E até a passagem que Jesus cita aqui em Deuteronômio, está no capítulo 6, se a gente lê ela ali, os versículos que vêm antes e depois, foi exatamente o que o Senhor falou com eles em Massá, que o povo falou com o Senhor, quando faltou a questão da água. Eles perguntam exatamente isso, fala assim, o Senhor está com a gente mesmo? Em Êxodo 17:7, que é o que está citado em Deuteronômio. Quer ver? Vamos usar a Bíblia só para a gente ler. Aí Êxodo 17:7 fala assim, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. E aí, se observar, Massá e Meribá significa em hebraico provocação e reclamação. Por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Tem aquela coisa, o Senhor trouxe a gente aqui para morrer de sede. Ai, não vai ter como, o Senhor não está no nosso meio. Estão provando o Senhor. Estão duvidando da presença do Senhor, do amor do Senhor. E aí Jesus fala, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu tenho a visão das Escrituras como um todo. Eu conheço o caráter do Pai.
essa sua perversão da Escritura não vai me pegar. Então é muito sutil a tentação de Satanás, porque se a gente não está firme na palavra, se a gente não conhece a Bíblia como um todo, a gente pode se pegar, pô, mas está escrito esse versículo aqui, esse versículo não está se harmonizando com a minha experiência aqui, então o Senhor não está comigo. Não, tem que ver que quando você pega a nossa vida, pega o mundo, pega o universo e expõe ele à luz da palavra de Deus como um todo, faz todo sentido e tudo se encaixa. Não tem jeito, porque a palavra de Deus é perfeita. E o Senhor é aquele que governa o universo. Então, essa sutileza de Satanás também não consegue pegar o Senhor Jesus. E aí a gente chega então na terceira tentação. Que aí o diabo então levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aqui, irmãos, eu creio que o texto deixa bem claro que isso foi uma experiência espiritual. Porque nenhum monte do mundo você consegue ver todo, nem, por mais alto que seja o monte, você consegue ver todos os reinos do mundo. Então eu creio ali que foi uma visão que Satanás deu a Jesus. Os reinos do mundo é sua glória. Aqui não tem sutileza nenhuma. Aqui Satanás tira todo o disfarce e fala assim, você quer glória, você quer poder, você quer reino? Está aqui, eu te dou tudo, contanto que você abra a mão do Pai e me adore. Aqui então não tem sutileza nenhuma. E aqui eu acho que também tem um aspecto interessante, porque Jesus não fala, você é um mentiroso, você não tem os reinos do mundo, coisa nenhuma. Num certo sentido Satanás tem, mas no outro não. Porque a gente já viu, até estudando Mateus, lá em Daniel, fica muito claro, no capítulo 4, quando Nabucodonosor é humilhado, que ele fica igual bicho durante um tempo, fala que ele vai ficar igual bicho, que ele vai perder a razão, até que ele reconheça que os céus reinam e que Deus é que governa sobre todos os reinos e que Deus estabelece reis e tira reis. E fica muito claro isso. Mas ao mesmo tempo tem uma certa verdade no que Satanás falou. E ele é chamado de príncipe desse mundo. E tem outros textos que falam de Satanás governando esse mundo. Então, num certo sentido, ele governa. Em que sentido? Que ele é o usurpador. E ele governa os homens que estão no pecado. Então, o máximo que Satanás poderia fazer aqui com Jesus seria tornar Jesus um Messias mais ou menos parecido com o que era a expectativa do povo judeu. Um Messias político, um Messias militar, que ia governar os reinos desse mundo da forma desse mundo, de uma forma política, de uma forma militar, com base na força. Então ele teria a glória desse mundo, ele teria os reinos desse mundo dessa forma muito, muito natural, porque em última análise o poder, a soberania sobre tudo é do Senhor, é de Deus, sempre foi, sempre vai ser. E a Jesus agora também assim acaba com ele muito claramente, citando Deuteronômio mais uma vez o capítulo 6. Olha, vai embora Satanás, porque está escrito, adora o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E aí com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos de servir. Aqui, irmãos, então a gente vê que Jesus poderia ter mais poder do que qualquer um já teve antes dele e depois dele, humanamente falando. Mas ele não quer, porque mais do que qualquer coisa que esse mundo pode dar, Jesus deseja o Pai. Jesus se deleita no Pai. E aqui eu lembrei muito, a gente até cantou esse hino aqui mais cedo, do Salmo 84, ele até foi lido aqui na reunião na quinta-feira, desde então eu estava meditando sobre isso, o Salmo 84, que é um salmo dos filhos de Coré, que fala assim, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. É uma figura hiperbólica, é uma figura de linguagem dizendo, vale muito mais a pena estar na presença do Senhor um pouquinho do que estar fora do Senhor e viver um tempão. Mas pensa de uma forma bem humana mesmo, bem natural. 1000 dias dá 2 anos e 9 meses, mais ou menos. Você trocaria 2 anos e 9 meses com tudo que você quisesse nessa terra daqui, mas sem a presença do Senhor? Com seu emprego dos sonhos, com uma saúde perfeita, com um casamento perfeito, um cônjuge perfeito, riquíssimo, com tudo do bem e do melhor, 2 anos e 9 meses desfrutando de tudo que esse mundo pode dar, mas sem o Senhor.
sem a palavra, sem os hinos, sem comunhão com Ele, sem relacionamento nenhum com Ele? Ou você preferia um dia, com todos os seus problemas, mas sabendo que o Senhor está com você na presença do Senhor? É o que os filhos de Corá quiseram, que é o Salmo dos filhos de Corá, e é o que Jesus quis, e é o que deve ser nossa porção também. E eu ainda acho especialmente bonito que esse é um salmo, o Salmo 84, que está escrito lá que é um salmo dos filhos de Corá. Porque se os irmãos lembrarem, quando a gente estudou aqui em Números, Corá foi um daqueles que se rebelou contra o Senhor no deserto, por causa da questão do sacerdócio, que eles queriam o sacerdócio de Moisés para eles. Pô, o povo todo é santo, o Senhor está no meio de todo mundo, por que Moisés, Arão e tal ficam mandando no meio de todo mundo? A gente quer ministrar diante do Senhor diretamente também, a gente quer ir ao lugar de Moisés, e o Senhor julga eles. E o texto lá fala que a terra abre e traga o Senhor deixa claramente que ele havia escolhido Moisés e Arão. A terra se abre, traga os filhos de Corá, traga Corá vivo para debaixo da terra. Só que depois, número, acho que é 26, se não me engano, fala assim: mas os filhos de Corá não morreram. E esses mesmos filhos de Corá vão escrever esse salmo. Eles viram o que o pai deles desejou, ambicionou. Caramba, meu pai quis o sacerdócio, não ficou satisfeito em ser parte do povo do Senhor, em ter a porção deles, em ter todas aquelas coisas maravilhosas. Aquilo não bastou, eles quiseram ter tudo. Aquilo deixou uma marca neles tão grande que eles falam: olha, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta. Aí o texto continua assim: prefiro estar às portas do Senhor, do templo do Senhor, do que habitar nas tendas da iniquidade. Então eu prefiro estar tipo como um mendigo, esperando na porta, mas na presença do Senhor, do que habitar numa tenda farta, luxuosa, da iniquidade. Então eles viram: nossa, o que meu pai me ensinou demais, a presença do Senhor nos basta, a gente quer ter o Senhor, e isso é suficiente. E aí Jesus faz, e fala isso: olha, Satanás, vai embora, acabou, só o Senhor vai adorar. Está muito claro isso. Minha lealdade não está dividida, não está à venda, não tem nada que você possa me oferecer, ainda que você me ofereça literalmente o mundo todo, que vai se comparar ao meu relacionamento com o Pai. Irmãos, a gente valoriza o nosso relacionamento com o Senhor assim. E eu ainda acho isso muito interessante, porque em Mateus mesmo, no último capítulo, tipo os irmãos irem ali para o capítulo 28, Jesus vai dar uma resposta que vai ser, de certa forma, um cumprimento, uma antítese à proposta que Satanás fez a ele. Do versículo 18, fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, falando aos discípulos, né? Dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Satanás prometeu para Jesus a glória do tirante dessa terra daqui. No final, o evangelho termina com Jesus recebendo toda a autoridade, não só sobre os reis da terra, sobre a terra inteira e sobre os céus também. Irmãos, o que o Senhor tem para nós, por qualquer ângulo que você observe, é infinitamente melhor do que Satanás pode dar. Sempre. Sempre. Jesus poderia ter um pouquinho antes de ter usufruído da glória desse mundo, poderia perdendo o relacionamento com o Pai, perdendo tudo, de uma forma temporária, de uma forma imposta à força, política, militar, sem sujeição, sem comunhão, sem nada disso. Depois Jesus tem eternamente toda a autoridade nos céus e na terra. E eu lembrei muito disso aqui também, a figura de José, porque José, ele é vendido pelos seus irmãos como escravo lá no Egito, para o Egito, e ele fica na casa de Potifar. E ele age com muita integridade na casa de Potifar. E Potifar confia em José e coloca José como responsável sobre toda a sua casa. José ali íntegro, firme, e a mulher de Potifar começa a assediar José, quer agarrar José de qualquer jeito, começa a fazer proposta indecente para ele, e José fugindo. José não quer saber disso. E a gente sabe que ele recusa, e aí um dia ela agarra ele, ele deixa a capa para trás, foge, ela o acusa de tentar deitar com ela, e José é preso.
José passa anos na prisão. E depois José, os irmãos sabem, interpreta o sonho de Faraó e é colocado como governador do Egito, em segundo lugar de Faraó. E aí eu fiquei pensando se José abrisse mão da integridade dele diante do Senhor. Lógico que o Senhor governa sobre tudo, mas só um exercício de imaginação aqui. Imagina que José se revolta contra... E é muito, muito bonito, porque quando a mulher de Potifar faz as propostas para José, José está sozinho com ela. E ele fala assim, como que eu poderia fazer um grande mal diante de Deus? José está sozinho com ela, mas ele sabe que o Senhor está vendo. Ele está vivendo diante da face do Senhor. Agora pensa que José está revoltado com o Senhor e que José cede. José ia ser um homem amargo, ele ia ser amante da mulher de Potifar e talvez aos olhos dele estaria muito bom. Pô, fui vendido como escravo, agora eu sou segundo aqui no comando dessa casa daqui e sou amante da patroa, digamos assim. E podia estar satisfeito com isso. Só que porque ele foi fiel, o que o Senhor teve proposto para a vida dele foi um exemplo que edificou milhões de pessoas ao longo da história. Ele foi colocado como segundo no Egito. Acho que isso tinha passado pela cabeça de José em algum momento, remotamente. Não. Ele viveu até o fim da sua vida como segundo no governo do Egito. Ele salvou o Egito e todas as nações circunvizinhas, incluindo a família dele, por causa da soberania que o Senhor deu para ele, porque ele foi fiel ao Senhor. Então, ainda de um ponto de vista humano, o que o Senhor deu para José foi infinitamente mais do que tudo que Satanás propôs para ele por meio da mulher de Potifar. Embora ele não tivesse condição nenhuma de enxergar isso lá atrás, quando estava vivendo a tentação. Mas ele foi fiel, foi íntegro, permaneceu firme ao Senhor, e no final, olha como o Senhor honrou. O Senhor salvou milhares, milhões de pessoas por meio do exemplo dele, deixou ele exemplo para nós. Ele virou ali, depois, ele está na história de Israel como um dos patriarcas. Foi uma coisa grandiosa, maravilhosa, infinitamente superior a tudo que Satanás pode propor. Então, irmãos, todos nós somos tentados em muitas coisas na nossa vida, em muitas áreas. Muitas vezes não vai ser uma coisa grosseira, igual foi essa última tentação aqui do Senhor Jesus, mas pode ser que seja. Muitas vezes vai ser mais sutil. Mas o que Jesus deixa muito claro para a gente é que vale a pena ser fiel a Deus. O relacionamento com o Pai tem que ser para nós a coisa mais preciosa. Mais precioso que o nosso desejo de encher a barriga, mais precioso que o nosso desejo das coisas dessa terra daqui, mais precioso que a gente vê coisas miraculosas. O Senhor faz milagres, o Senhor dá experiências tremendas, glória a Deus por isso, não quero desprezar isso, mas a gente não precisa disso para confiar no Senhor, para saber do amor do Senhor, porque o Senhor mostrou o seu amor por nós na cruz, da maneira definitiva, da maneira cabal. Agora, irmãos, se os irmãos pensam no exemplo de Jesus e consideram isso tudo, não sei vocês, por um lado me inspira, mas por outro me esmaga um pouco. Caraca, como que Jesus é perfeito, como que ele é firme em tudo, eu sou tão inconstante, eu sou tão fraco, eu sou tão falho. Mas, meus irmãos, o Senhor de Jesus, ele deixou isso registrado para a gente, para o nosso ensino. E aí teve um texto em especial que eu queria encerrar com ele aqui, que falou muito ao meu coração, que está em Hebreus. Capítulo 4, versículo 14 até o 16. Hebreus 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Irmãos, parte do motivo do qual o Senhor deixou esse registro aqui para a gente é para que a gente soubesse que quando a gente é tentado, isso não é uma coisa estranha para Ele. Ele foi tentado em tudo, todas as áreas, mas sem pecado.
Só que não está como exemplo para nos esmagar. Ele hoje em dia é o nosso grande sumo sacerdote. Ele está à destra do Pai. E como diz outro texto em Hebreus, ele vive para interceder por nós. E ele está chamando a gente todo dia para se chegar com confiança ao trono da graça. Porque ele está intercedendo pela gente ali. Para que a gente possa alcançar misericórdia e receber graça para ser ajudado em tempo oportuno. Então, quando você for tentado, lance-se aos pés do Senhor. Se essa tentação está forte, está difícil de aguentar, Senhor, me dá graça. Aí o Senhor, ele se compadece da entranha do Senhor, lá do mais íntimo dele, ele se compadece da sua tentação, da sua fraqueza. Eu fui tentado também. E aí ele envia a graça, ele envia a força, ele envia o escape para você ser ajudado em tempo oportuno. Mas também tropeçou, falhou, vai ao trono da graça do mesmo jeito, que você vai alcançar misericórdia. Misericórdia, irmãos, é quando o Senhor não nos dá o que a gente merece. É o perdão de pecados que o Senhor nos dá. É o Senhor muitas vezes nos tirando das enrascadas que a gente mesmo se mete. Que a gente se joga no lamaçal, se afunda lá, fica todo sujo. O Senhor puxa a gente de lá, nos limpa, nos dá veste nova. Então tropeçou, falhou, vai ao trono da graça. Não tropeçou, não falhou, está sendo tentado, vai ao trono da graça. Busca o Senhor vai te dar graça. O Senhor se alegra, o Senhor tem prazer em nos ajudar, em nos fortalecer. Então, sabe, a gente tem um grande sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que está à destra do Pai e vive para interceder por nós. Que a gente possa conhecer isso, irmãos. A tentação de Jesus está registrada não para nos esmagar, para mostrar como que a gente é terrível, mas muito mais do que isso, para mostrar como que Ele é maravilhoso e como que o coração dele se inclina a nós, em amor, em misericórdia, em graça. Amém?